Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, página 32 e 33. Criança também tem direitos e deveres. Vamos à leitura. Direitos e deveres. Todos nós temos. Vocês, por exemplo, têm o direito à educação, mas também têm o dever de respeitar as regras da escola e a todos que trabalham ou estudam nesse local. A escola é um ótimo lugar para percebermos exatamente isso. Criança também tem direitos e deveres, certo? Na página 33, vocês irão, em seu caderno de língua portuguesa, colocar a data e copiar as 3 perguntas no caderno, tá bom? Pessoal, vamos para a perguntinha A. Todas as pessoas precisam cumprir alguns deveres. Cite algumas regras que você deve obedecer em casa e na escola. Essa respostinha é pessoal, tá bom? Agora na B, como seria a convivência em casa e na escola se não houvesse regras a seguir, né, pessoal? Fica difícil. Já pensou? Seria tudo desorganizado, sujo e haveria desrespeitos, né? Entre outras coisas. Então, devemos nos organizar e tudo tem que ter regras. Agora na C, a perguntinha C. Qual é a importância de haver direitos e deveres específicos para as crianças? E aí, o que vocês acham? Pessoal, na C, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Então, tem direitos e tem deveres. Então, a educação gratuita e de qualidade, tá? É um direito. Agora, os deveres: respeitar pais e responsáveis. Lazer, esporte e cultura, também é um direito. Não acessar locais não permitidos em questões de limitação de idade, né? Vocês devem respeitar. Então, alimentação, moradia e assistência, respeitar funcionários em seus locais de trabalho é fundamental, tá? Proteção para o desenvolvimento físico, social e mental. Conhecer e cumprir regras estabelecidas nos locais que frequentam, certo? Então, em todos os lugares que frequentamos, devem ter regras, tá? A mesma coisa na escola. Na escola tem horário para tudo. Então, devemos obedecer essas regras. A igualdade sem distinção de raça, cor, religião ou nacionalidade. Respeitar ao próximo e suas diferenças de cor, religião ou classe social, certo? Liberdade e dignidade é preservar e manter limpos ambientes e espaços públicos, certo, pessoal? Agora, respondam essas perguntas no seu caderno de língua portuguesa, tá bom? Baseado no que foi dito nesta aula. Lembrando, pessoal, que é importante assegurar os direitos das crianças para que possam estudar, crescer e se desenvolver com saúde e se tornar adultos saudáveis e preparados para o mercado de trabalho, certo? Agora vamos para a página 34, leitura 1, início de conversa. Mesmo o trabalho infantil sendo proibido, muitas crianças trabalham em minas de carvão, no cultivo de alimentos, na criação de animais e em indústrias, por exemplo. O que você sabe sobre o trabalho infantil? Converse com seus familiares sobre o assunto. Pessoal, agora vamos à leitura, tá? Então, o texto expositivo a seguir explica por que as crianças não devem trabalhar, tá bom? Então, o título: 10 razões pelas quais a criança não deve ter a obrigação de trabalhar. Antes de começar a leitura, esse texto trata do trabalho infantil assalariado e exploratório, tá bom? Lembrando que
que as atividades domésticas e não o trabalho infantil doméstico devem ser desempenhadas por todos os moradores da casa, inclusive pelas crianças, de acordo com seus limites, certo? Então, ajudar em casa não prejudica ou atrapalha ninguém, desde que sejam atividades supervisionadas e justas para todos. Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considera criança a pessoa de até 12 anos de idade e adolescente a pessoa de 12 a 18 anos, tá bom? Segundo esse estatuto, as crianças e adolescentes de até 14 anos são proibidas de trabalhar. Vocês sabiam disso? Agora vocês irão iniciar a leitura. Façam essa leitura silenciosa, tá? O que vocês encontrarem de palavras diferentes, vocês irão grifar, tá? As expressões desconhecidas, tá bom? Que vocês não conhecem, aí vocês grifem. Depois de ter feito a leitura silenciosa, agora vocês façam em voz alta, tá? Continuem grifando, prestem bastante atenção nas palavrinhas que vocês não conhecem. Logo após, vocês irão copiá-las em seu caderno de língua portuguesa e procurar em um dicionário ou no Google, tá? O significado dessas palavras que vocês acham difíceis. Vamos agora para a interpretação oral, página 36. 1. O que você achou desse texto expositivo? Comente com seus familiares. 2. Cite as duas informações mais interessantes que o texto apresentou e que você não conhecia. Pessoal, copiem no caderno e responda, porque o espaço é pequeno, tá bom? Para responder essas perguntas direitinho, eu preciso ler com bastante atenção o texto da página anterior, tá certo? Então, vamos para a interpretação escrita. 1. Contorne quantos itens são apresentados nesse texto expositivo. 10 razões pelas quais a criança não deve ter a obrigação de trabalhar. Então, é 5? Não. É 9? Não. É 10? É 20? Aí vocês vão circular, tá? O item, tá bom? Na 2, de acordo com o item 1, por que as crianças podem ter o crescimento e desenvolvimento comprometidos se trabalharem? Tá? Vamos pensar e responder. 3. De acordo com o item 2, as crianças têm a ventilação pulmonar reduzida e isso pode causar que problema às crianças que trabalham. 4. O item 3 expõe que as crianças se cansam mais que os adultos. Por que isso acontece? Tá no texto, tá bom? 5. Localizem no item 4 os sintomas que as crianças podem apresentar se forem expostas às pressões do trabalho e sublinhos, tá? Então, vocês irão voltar lá o texto e irá localizar e circular ou sublinhar, tá bom? 6. O item 5 cita alguns órgãos do corpo humano que ainda estão em desenvolvimento nas crianças. Contorne no texto o nome desses órgãos. Olhem no texto e contornem, tá bom? Agora na página 37. Exercício 7. De acordo com o item 6, o corpo das crianças produz mais calor que o dos adultos quando trabalham. O que isso pode causar? Está também no texto. 8. Conforme o item 7, por que as crianças são mais vulneráveis aos efeitos de agentes físicos, mecânicos, químicos e biológicos? Do pessoal, que as crianças têm a pele menos desenvolvida, tá? Uma dica para a resposta 8.
9. O item 8 cita que os instrumentos de trabalho e equipamentos de proteção não são feitos para crianças. O que isso pode causar? O que, pessoal? Acidentes de trabalho. Na 10. As informações do item 9 estão ligadas a qual dos 5 sentidos? Contorne a alternativa correta. Visão, paladar, olfato, tato ou audição. Vocês irão circular, tá bom? 11. De acordo com o item 10, que fases da vida de uma pessoa são afetadas pelo trabalho infantil? Que fases, pessoal? A infância, a idade adulta e a velhice. 12. Qual é o público-alvo desse texto? Ou seja, a quem ele se destina? Tá óbvio, né, pessoal? Agora 13. Releia o trecho a seguir. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos. Para o mesmo esforço, o coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo. E por isso ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade. Assinale com um X a alternativa correta sobre o termo em destaque. Então vamos lá, na primeira. O pronome pessoal eles evita a repetição desnecessária do termo adultos e isso contribui para a continuidade do texto. Na próxima, o pronome pessoal eles se refere aos termos coração e corpo, contribuindo para a continuidade do texto? O que vocês acham, pessoal? Agora vamos para finalizar a página 38. 14. Assinale com o X o objetivo de um texto expositivo como esse que você leu. Divulgar informações sobre determinado tema ou narrar uma história fictícia. 15. Leia o cartaz a seguir e responda as questões. Vamos acabar com o trabalho infantil em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Então, A. O que as crianças de cada lado do cartaz estão fazendo? Pessoal, só para identificar, neste cartaz a gente tem um ladinho vermelho e um ladinho mais amareladinho, né? Então vocês irão identificar as crianças de um lado e as crianças do outro lado, tá bom? Escrevam a resposta nas linhas abaixo. B. Qual é a mensagem principal deste cartaz? Aí vocês irão colocar. Está acima o título, certo? C. O que esse cartaz tem em comum com o texto expositivo que você leu? Vocês irão comparar, tá bom? E colocar a resposta. Sabemos que ambos os dois textos defendem a ideia de que a criança não deve trabalhar, tá? E combaterem o trabalho infantil, né? Aí agora vocês coloquem a resposta que vocês acham viável, tá? Abaixo está falando do texto expositivo. O que é um texto expositivo? Ele tem como função divulgar informações sobre determinado tema, a fim de aumentar o conhecimento do leitor. Leitor somos nós. Nele, o autor não expressa sua opinião, tá bom? Até a próxima aula para a correção.